O São Paulo estava lá naquela busca por um camisa 10, é o Oscar, vai chegar o Oscar. Pô, o Oscar tava família, o Oscar quer limpar a barra dele com o São Paulo. Pô, é o Oscar, vem, não vem, não vem. Aí foi como é que é? O Renato Maurício Prado que fala, né? Balão chinês, balão japonês. Subiu um pouquinho, o projeto Oscar já foi, que ele não vem mais. O São Paulo procura um camisa 10, o Nestor pode ir pro Bahia, tem todas aquelas coisas. Se a gente está falando sobre se o Corinthians está com o elenco bom, o que dizer do São Paulo, que é o mesmo elenco de sempre e não deve mudar muito. Aliás, Arnaldo, aproveita para explicar para quem é mais jovem por que limpar a barra que ele fala, porque muita gente não entende qual é o contexto de limpar a barra do Oscar. Não, e qual é? Do passado do passado do Oscar, não do ditado. Do passado. Primeiro eu preciso adaptar a frase. Sonho e... Sonho na brincadeira. Sonho e pesadelo. Pesadelo seria, né? Mas é quase no sonho na piada, né? Porque eu acho que o São Paulo, do meio ano para cá, em termos de mercado, é do sonho ao ridículo, né? Então eu acho que porque o São Paulo, e parte do São Paulo, a prospecção de figuras carimbadas no mercado, que evidentemente acabam não jogando no São Paulo, o que provoca uma frustração no torcedor, mas mais do que isso, um efeito colateral em quem já está lá. Então é um efeito devastador, é muito ruim, né, o que o São Paulo faz. Em relação ao Oscar, tem esse fato específico que o Vessone pede para explicar, que ele começou a carreira no São Paulo. Então, e saiu do São Paulo, via empresário dele, por não querer renovar o contrato com o São Paulo, o Inter acabou pagando uma multa rescisória, porque o Oscar tinha uma multa baixa, e ele foi para o Internacional, meio numa rasteira do empresário dele no São Paulo, e ele, jovem, foi jogar no Internacional, e de lá fez a carreira dele na Europa, muito bem no Chelsea e tudo mais, depois foi na China, o melhor jogador do mercado chinês e tal. Então, por esse histórico, a contratação do Oscar já é uma contratação polêmica, porque tem torcedor que não aceita quando um jogador, mesmo que jovem, ludibriado pelo empresário, vire as costas para o clube dele. Então, o Oscar, se fosse voltar a jogar no São Paulo, ele já voltaria com uma bigorna nas costas. Se ele errasse um passe, ele ia ser chamado de traíra e tudo mais, tudo mais. E não é exatamente um jogador de uma personalidade que, pelo contrário, no auge da carreira, ele optou por jogar na China, sem grande pressão, sem grande holofote e tudo mais, e se tornou o jogador brasileiro mais bem pago do mundo, só atrás do Neymar. Então, quando começou essa história, várias coisas não encaixavam para mim. Primeiro, o Oscar estar movido por um desafio de limpar a barra dele. Que desafio ele gostou de encarar na carreira dele? Nenhum. Depois do já Chelsea, é a primeira coisa falha. O Oscar quer voltar a morar no Brasil. Então, o cara não quer morar. Faz anos que o cara nem passa férias no Brasil. Também não colava. E o São Paulo querendo contratar um jogador que talvez ele não tenha condição de encaixar na folha de pagamento dele. E só esse movimento, agora com o FIDIC, que tem que reduzir a folha de pagamento do futebol por mês, significava, se o Oscar vier, tem que tirar 2 grandes para botar o Oscar. Então, esse efeito é um desastre. E aí, acho que você só consegue colocar esse nome em pauta se o jogador estiver sedento por morar no Brasil, jogar no São Paulo, tá como foi o Lucas Moura. O Oscar é o Rames Rodrigues, ele não é o Lucas Moura. Essa é a grande diferença. O São Paulo estava tentando contratar um outro Rames Rodrigues. E essa diretoria não aprende. E essa falácia desse camisa 10 maldito, que não existe mais no futebol mundial, o pensador, o Paulo Henrique Ganso, vai contratar o Paulo Henrique Ganso, que não jogou a parte final dos jogos do Fluminense, porque não tem condição de competir. E fica essa coisa tal, não sei o que lá. O São Paulo, aí que está, o Abel Ferreira, não é que ele deveria trabalhar no São Paulo, mas ele deveria repetir as frases do Tele Santana à direção do São Paulo. O São Paulo precisa de jogador com fome, porque é um time que tem pouca comida. Quando você tem pouca comida, ou você tem que distribuir a fração de ração para cada cachorro, velho.
Senão não dá. Aí vem o Oscar, segundo cara mais caro do planeta brasileiro, jogar no São Paulo. Pro São Paulo, ainda bem que não vem o Oscar. Mas já é um estrago feito. É mais uma frustração de mercado, né? O São Paulo tem uma grande lacuna. Lateral esquerdo. E o São Paulo, desde o Caio Paulista, não contratou um lateral esquerdo. E flertou com o sonho e a piada com o Alexandre, que foi seu terceiro lateral esquerdo do Flamengo. E agora pode correr o mesmo risco com o Wendel e tudo mais. O São Paulo não está sabendo lidar com pouca comida. A direção do São Paulo está espanando a direção de futebol. Desde a última janela. E aí, é aquilo. E aí vai ter conflito, hein? A perspectiva, vai ter, claro que vai. E o presidente sumiu. O presidente, ele só aparece na rede social, em evento social, ou com o governo e prefeitura de São Paulo. O presidente sumiu. Né? Ou ele aparece para dar um abraço na categoria de base que ganha do Palmeiras, a base é Cotia, com os caras de 18 anos, achando que esses meninos vão resolver a camisa 10 e a camisa 6 do São Paulo. Não vão. Né? Então o São Paulo tem um grande problema institucional. E ir na contramão do mercado do futebol brasileiro exige que você, no mercado, você seja cirúrgico. Você vai ter que contratar 2 ou 3. Primeiro mandamento, bico fechado, qualquer um que vazar. E bico fechado nos teus planos, porque você está desvalorizando todo mundo que está lá. Esse é o principal problema. Não é quem vem. É desvalorizar quem está lá e quem está segurando, por enquanto, o time em sexto. Porque pior que sexto é o 16º. E a diferença do 16º, do 18º para o 7º, quanto foi? Num determinado momento do campeonato? 4 pontos, talvez? 4 pontos. É. A gente acabou de fazer uma retrospectiva mostrando que o Corinthians, de rodada 30, ele passou de 18º para 7º. Aí você fica pensando, porra, a diferença do 18º para o 7º era ridícula. E assim será o ano que vem. Porque o Brasileirão, no ano que vem, é desse tipo. Então, o São Paulo no mercado é um desastre. E acho que aí tem uma situação. Se vai ter conflito, o departamento de futebol tem que sumir de cena, ficar quieto, trabalhar em silêncio. E o presidente, que gosta muito de aparecer, tem que dar satisfação. É simplesmente o que tem que fazer. O que será do São Paulo em 2025? A resposta ele tem que dar. Isso que o Ronaldo está falando, um cara aí escreveu ontem. Eu falei sobre isso, era um título de um texto que eu escrevi, Fala Casares. É a hora do Casares mostrar. Tem muita coisa meio estranha, né, acontecendo no São Paulo. Por exemplo, o Casares foi para Londres. O que ele foi fazer lá? Tem alguma coisa relacionada ao São Paulo? Foi bater na porta de alguém? Imersão na Premier League. Imersão na Premier League. Será que precisa de uma imersão na Premier League agora? Ou precisa... Isso é bom, já fiz, é bom, hein? Então, mas será que a urgência do São Paulo é o Casares fazer uma imersão na Premier League ou tem alguma outra coisa que está acontecendo lá? É que o Casares, cara, a gente não... Toda continuidade no poder é maldita. E vai acontecer a mesma coisa no Palmeiras. Já vai acontecer, já está acontecendo. Toda a continuidade, e o Corinthians, com o Solavancos teve, né, que não tem reeleição, ele foi mantendo o mesmo grupo. Então, o Landim, toda a continuidade do poder é maldita. No esporte, então, cara, isso é batata. Até federações e confederações, né? O Casares ser reeleito sem oposição foi o pior dos mundos. E o Casares, ele não está mirando só o São Paulo, ele está mirando outras coisas. Ele está com um empresário, está com o Boninho, não sei aonde, ele está boinando a Liga, não sei o que lá, não sei o que lá. Centenário. A imersão na Premier League é para a Liga. Bom, se e agora ele vai para isso. Agora ele vai ter que conversar com o BAP lá, não é mais com o Landim. Ele tá... O São Paulo precisa do seu presidente minimamente focado, porque ele está tomando uma decisão que é muito importante na história do São Paulo. Sem dúvida. Que pode ser uma guinada ou pode ser o precipício. Nesse momento atual do futebol brasileiro. E no meio disso tudo tem um técnico, um jogador, uma equipe que está no limite técnico dela, dá para perceber. E você não tem 10 para... a sensação de que está largado, né? Pois é. Pelo que você está falando. E não está largado, né? Não é questão o de departamento de futebol está ficando ilhado. Pelo que você está falando... A questão é a falta de comunicação. Né? Eu vou repetir o que eu falei. Por isso que eu falo que o Casares tem que falar. Não é falar para mim.
O Casares tem que convocar uma coletiva e explicar as coisas. Uma coisa, você tinha dito que o FIDIC, sofram lá na primeira janela, que a segunda vai dar para fazer alguma coisa. Por quê? Mas tem um agravante. O brasileiro vai começar em março. Sim. Então, se lá em julho você acordar numa segunda, você já pode estar numa pontuação desgraçada. Verdade. Ele vai começar antes Então, esse ano. verdade. Mas aí você tem duas opções a seguir. Dois caminhos. Corinthians, certo? Ó, o Mike acho que não vai ficar no Palmeiras. Olha lá, liga pra Leila. Entendeu? Contratar o Mike, Vai custar um prefiro dinheiro. me jogar no precipício. Vai custar um dinheiro. Não dá. Não, tô citando um nome qualquer. Sim. Vamos lá. Pega um lateral, o Alex Telles. Vamos tirar o Alex Telles do Também Botafogo. não serve. Então fala um que você quer, o Marinho Pérez. Não joga mais. Só esse é na Vem zaga. cá, Então, você estava aqui falando que qual não, que porque você precisa de quer? lateral, precisa de lateral, mas ninguém é bom? Que coisa. Esses caras não resolvem problema nenhum. Eles só se machucam, já estão mais velhos. Não, não sei, vai mas chegar. Então fala um. Aí precisa de um lateral. Se o Wendel fosse Wendel, contratado pelo pronto. São Paulo, Wendel. tá beleza. Resolve o setor. Beleza. Pau. O Wendel, Ué. ok. Então, o São Paulo, é isso que eu quero dar um exemplo. Então é o Wendel. São dois caminhos. Isso. O Wendel ou o Vitor Luiz, para a reserva do Patrick. Certo? Um é o caminho do FIDIC e outro é o caminho que o São Paulo precisa tomar. Se o São Paulo contratar Então, o meu Vitor irmão, Luiz, talvez ele seja rebaixado. então é o seguinte, devendo 900 milhões, vai lá e faz mais 50 milhões no Wendel. Entendeu? Não tem saída. Não precisa de 50 milhões, precisa de 800 10, mil dólares. 5, seja lá quanto for. Eu não sei quanto é. Tudo bem. Então vai lá e põe o dinheiro no cara. E chuta o FIDIC. E vambora. Entendeu? Porque não tem saída, meu querido. Não é não. O FIDIC é você botar 800 aqui e tirar 2 milhões da gordura. Você tem como fazer isso, mas você tem que fazer bem feito. Então tem não que fazer. Colocando o nome do Oscar. Então você tá me dando um terceiro caminho. É claro. Esse negócio de Clube Oscar. futebol não pode parar. Esse negócio de Oscar só a direção do São Paulo lá e o. Não né? percam os seus. Pode falar. Não, então você tá me dando um terceiro caminho. O Arnaldo tá dizendo que dá para fazer as duas coisas. FIDIC vem cá, o Wendel vem cá. Você tem que trabalhar mais, né? Aí. Com mais acerto. Esse é o melhor dos mundos. Sim, que é você abrir mão de algo. É que, assim, o São Paulo, ao longo dos últimos tempos, foi fazendo tanta barbeiragem que a gente ainda não sabe o tamanho, por exemplo, o São Paulo, se passar de 1 Rodrigues. bilhão de dívida, o São Paulo não tem a condição que o Corinthians tem de fazer a roda girar, hein? São Paulo, que está apertando o cinto ali no último furo do cinto, tá desesperado, enquanto todo mundo está gastando, o São Paulo não vai gastar nada, estava sonhando com o Oscar. O Oscar já não vem mais. Tá de saída do futebol chinês, era um desejo do São Paulo, mas agora ele informou, segundo o nosso companheiro André Plihal da ESPN, que ele avisou a diretoria de São Paulo que está com umas questões pessoais e não vai voltar. Então, o sonho Oscar nasceu e já era. Mauro César Pereira. Você tinha falado outro dia, né, que é um contrassenso São Paulo falar em apertar o cinto e contratar o Oscar. Nesse sentido, pelo menos, tudo bem. O problema é que o time do São Paulo, para competir esse ano, vai ser duro, hein, ano que vem. Tudo bem, porque o próprio jogador está dizendo que não vem, porque os caras... É muito engraçado isso, né? Você conversa, fiz entrevista com o superintendente do clube, aí ele fala, não, nós temos que reduzir a dívida bancária e tudo, temos esse projeto aqui, criação de um fundo, para o fundo se tornar interessante para os investidores, você tem que ter um clube bem gerido, que não atrasa pagamento, que cumpre suas obrigações. Quando o clube se propõe a mais despesas, mais dívidas, porque vira uma dívida, né? Você assume um compromisso de pagar todo mês uma quantia significativa de dinheiro para um ou outro jogador. Então isso vai tornando esse desafio mais complicado. Os setores parece que não se falam, né? Porque aí o diretor de futebol dá entrevista e fala de contratações como se estivesse tudo bem. Como eu tenho dito já há algum tempo, o São Paulo tem que olhar para o lado direito e para o lado esquerdo. Ele olha para um lado e ele fala assim, você quer ser Corinthians? Quer? Então sai contratando, como se não houvesse amanhã. Deixa a bomba relógio ficar armada, um dia ela vai explodir, né? Aí entra em recuperação judicial, sei lá o que vai acontecer. Ou você quer ser Palmeiras, aí você vai ter que passar um período aí sem Paulo Nobre, né? Mas enfim, o São Paulo é um clube que tem muita popularidade, tem torcida, tem um estádio que é dele, que não tem que ficar pagando mais nada, e você vai buscar aí um caminho. Tem que fazer uma escolha. Agora, ter o time mais fraco, mais forte, é reflexo de tudo que aconteceu nos últimos anos. É isso, reflexo de tudo que aconteceu nos últimos anos. Na gestão do Leco,
que não ganhou rigorosamente nada e se investiu mais do que poderia, a dívida aumentou, e agora na gestão do Casares, que para ganhar uma Copa do Brasil também elevou o endividamento do clube 2 anos seguidos. Não ganhou nada esse ano, sim, mas havia compromissos do ano passado que iam estourar esse ano, com luvas de jogadores, e até agora, talvez no balanço, em abril do ano que vem, a gente tenha essa informação. Quanto custou, por exemplo, a rescisão de Rames Rodrigues? Quanto custou cada jogo do Rames Rodrigues? Quanto custou cada toque dele na bola? Essa conta só vai poder ser feita no dia que esse número for revelado. Então, o São Paulo entrou numa vibe de contratações que geraram aí mais despesas, mais endividamento. A dívida é muito alta, né? Como eu tenho dito já há algum tempo, a dívida do Corinthians ela é tão obscena, 2,4 bi caminhando para 2,5, que a do São Paulo parece que não é tão grande, mas a do São Paulo caminha para 1 bilhão, gente. É uma dívida muito grande. Ela é alta. Como tem um rival próximo que tem uma dívida que é mais que o dobro, parece que não é muito, mas é muito, uma dívida muito elevada. E como é que vai estancar isso aí? Inclusive, eu publiquei também no meu blog há algumas semanas o que o São Paulo pagou de juros bancários no ano passado, dava para comprar o Pedro. O valor que o Flamengo pagou pelo Pedro, 14 milhões de euros. Cara, é uma sangria sem fim. É dinheiro indo embora, juros. E são juros em cima de empréstimos, de financiamentos, dinheiro que você vai buscar no mercado financeiro para cobrir o quê? Rombos, que é salário atrasado, jogador que você tem que pagar, dívidas que você contraiu, e você fica pagando juros em cima disso. Não é que você está pagando juros porque você pegou um empréstimo para construir algo no CT, ou para melhorar o seu estádio. Não, é para cobrir problemas financeiros que já vêm se avolumando. E até onde isso vai? Tem uma hora que vai ter que parar. Mas os setores têm que se falar, né? Porque eu acho que pega até mal para o clube. Alguém vai lá e fala, não, faremos isso. Porra, legal, vai ser assim, caramba, como é que vai ser? Aí vem um dirigente do futebol, dá entrevista, não, vamos trazer o Oscar, não sei o quê. Tá bom. Olha, sobre isso, o torcedor do São Paulo está meio desesperada com o que vem por aí no ano que vem, mas o fato é que é isso que o Mauro falou, tem 2 caminhos, ou você dá uma corintianada, gasta e tudo bem, vamos ver o que acontece amanhã, ou você aperta o cinto como o São Paulo pretende apertar. Essa é a situação. O que eu tenho falado aqui é que a coisa mais importante que aconteceu no São Paulo nos últimos anos foi a fidelidade da sua torcida. A torcida lotou estádio, segunda maior média de público do ano e tudo mais e tal. Se o São Paulo não souber comunicar os próximos passos, e aí eu estou falando para Júlio Casares, que deveria vir ao público e dar uma coletiva, explicar como é que a gente não gastou nada e está devendo mais, e está gastando 200 milhões. Como é que o São Paulo incrementou, agora tem name rights, aumentou o patrocínio e tal, e está devendo mais? O que aconteceu? Quanto é a grana que a gente paga para o Rames Rodrigues? E acho que se o São Paulo não for claro, se a comunicação não for clara, esse laço com a torcida vai se romper, porque o torcedor está de saco cheio e ele está segurando na unha. Se o São Paulo não se comunicar direito sobre o que vem por aí, não adianta falar, não, precisamos de sacrifício, e não explicar as coisas no detalhe, aí vai ficar ruim. Porque aí o São Paulo perde tudo, não vai ter time e não vai ter torcida. Fala. Perfeito. Então, a contratação do Rames Rodrigues é um exemplo muito bom para aquilo que a gente estava discutindo antes sobre estilo de contratação. Contrataram o Rames Rodrigues porque era o Rames Rodrigues. Rames Rodrigues foi o melhor jogador da Copa de 14, tal, é titular da seleção da Colômbia, mas aí ninguém perguntou. E a característica dele vai funcionar aqui no nosso time? E o jeito dele vai funcionar? O que ele fez nos últimos anos nos outros times? Será que vale a pena investir esse dinheiro nele? Ninguém pensa nisso. Então, por isso que precisa um cara como o Flamengo está tentando fazer, como esse cara da base que o Palmeiras tem, que o Flamengo quer levar. Precisa de um cara profissional que vai analisar exatamente isso, para evitar que um clube gaste dinheiro à toa, fique com dívidas sem necessidade, contratando errado. A contratação do Rames Rodrigues foi errada. Foi um erro grosseiro, porque ele não era... Grosseiro. A grande maioria das pessoas, inclusive torcida e pessoal da imprensa, nós mesmos discutindo, será que vale a pena? O Rames Rodrigues não jogou no Real Madrid, não jogou no Bayern, não jogou no Everton, não estava jogando no Olympiacos. Vale a pena? Tinha essa dúvida. E foram lá e contrataram. Exatamente, Casão. Tô exatamente com você. Foi um erro grosseiro da diretoria do São Paulo nas contratações. Aí se soma a Orejuela e outras coisas que o São Paulo fez ao longo dessa gestão.